professor João Canalho, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e também da Mostra Brasileira de Foguetes. Vou comentar para vocês a prova do nível 2 da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica da OBA de 2019. Então vamos lá. Sim, certamente a gente publica o gabarito assim que são aplicadas, né, as provas da OBA nas escolas, né? Porém, alguns professores às vezes ficam em dúvida na resposta que assinalamos como correta e tal, né? Então aqui a gente tem chance, oportunidade de explicar algumas coisinhas a mais, etc e tal, né? Então vamos à questão número 1. Vamos colocar a questão aqui embaixo para você poder chegar direitinho. Claro, também pode imprimir ou estar olhando aí na internet. Todas as provas estão disponíveis na internet, lá em provas da UBA, né? No site da UBA, é claro, né? Questão 1. Então, escreva na linha tracejada o nome do planeta que satisfaz a condição indicada. Já fizemos um exemplo e assim você já ganhou 0,2 pontos. Epa, essa Olimpíada é muito boa, já começa te dando 0,2 pontos. Sim, então vamos ver o que é solicitado em cada condição indicada, né? E já tem um exemplo para você entender bem. Então, debaixo da linha tracejada está escrito contém a letra V. E que diz o enunciado, escreva o nome do planeta. Então, a condição é, escreva o nome do planeta que contém a letra V. Mas você, que é muito esperto, sabe que numa Olimpíada de Astronomia do nível 2, né, que são para alunos aí que estão no quarto ou quinto ano, sempre vamos perguntar nome de planetas. Afinal, se você vai fazer uma Olimpíada de Astronomia, a primeira coisa a aprender é o nome dos planetas, a sua ordem, né, de afastamento em relação ao Sol e assim por diante. Então, nada mais esperto do que você fazer uma listinha com o nome dos planetas, certo? Na hora que você vai iniciar a prova, não antes, porque aí é cola, certo? Mas sentou ali, professor, eu posso fazer uma listinha com o nome dos planetas? Se você lembrar todos eles, pode fazer, entendeu? Então não é cola, você está escrevendo na hora ali, faz uma listinha e tal. E aí você tem com grande facilidade e ver quais são as letrinhas que estão em cada um dos nomes dos planetas. Então vamos lá, contém a letra V. Essa é fácil, mas justamente a mais fácil a gente usou como exemplo. Olha só, Vênus é a única letrinha V que aparece em todos os nomes dos planetas, né? Então Vênus. Aí a segunda linha tracejada, aquela que você já tem que fazer agora por sua conta mesmo, né? Contém a letra S, mas não é Vênus. Contém a letra S, mas não é Vênus. Sim, então você pega a sua listinha lá, epa, né, que tá aí na tela também, né, e você vai, pô, Saturno, até, né, tem os dois planetas que tem a letra S, né, só que coincidentemente um tá no começo e outro tá no fim, né, Vênus, S no final, e até tá no exemplo, né, e Saturno, é claro, né? E nenhum outro planeta tem a letrinha S mais, tá bom? Então não tinha muita dificuldade. Próximo item dessa mesma questão. Contém duas letras N. Ah, tá vendo como é importante você ter a listinha com o nome dos planetas aqui? Porque aí você calmamente vai olhar o nome de cada um dos planetas e ver qual deles tem duas letras N. Sim, porque se fosse qual planeta tem a letra N. Aí Vênus, por exemplo, do exemplo, tem a letra N. Saturno tem a letra N e assim por diante. Mas quem tem duas letras N é só Netuno. Muito bem. Viu como é importante fazer a colinha, a listinha com os planetas, nomes dos planetas? E vamos ao próximo. Contém a letra P. Essa é muito fácil. Júpiter. E é o único planeta que tem a letra P, né? Muito fácil. E o último dessa questão. Contém a letra M. Mas não é Mercúrio, está escrito ali. Ou seja, qual é o outro planeta que contém a letra M, mas fora Mercúrio, que é o que você primeiro se lembrou, é ou não é?
de Mercúrio. Não, Marte também começa com a letra M, né? E se com isso você já acertou todos os 4 itens que você tinha que fazer, porque você já ganhou aqui dessa questão número 1, é ou não é? Vamos para a questão número 2, então. Vamos passar aí a questão número 2 para você ir lendo a questão número 2. Ok. Essa é comentários da prova nível 2, da UBA de 2019, nível 2, são para os alunos que estão no quarto ou quinto ano, já estão aí praticamente alfabetizados, muitos estão lendo rapidinho, direitinho, né? Mas mesmo assim as nossas provas ainda são com pequenos enunciados na maioria das questões, de forma que ele possa ler, né? Por si só, ou ainda o professor, se for necessário, pode ler a pergunta para o aluno. Só não pode responder, é claro, né? O professor tem que dar o exemplo, né? Das coisas certas. Então, questão número 2, está lendo aí? Ok. Escreva tem ou não tem depois de cada afirmação. Não pode perguntar a ninguém e o professor também não pode dizer, né? É claro, tá bom? Você tem que usar a sua cabecinha, sua inteligência, os conhecimentos que você já teve, seu raciocínio. E vamos lá então. A lua tem ventos. É afirmação. Você tem que dizer que tem ou se não tem. A lua tem ventos? Bem, a Lua tem ventos, mas talvez você já tenha ouvido falar que a Lua não tem atmosfera, por isso que os astronautas, tá vendo astronauta aí? Levavam aquela roupa toda, né? Pressurizada, seus tanques de oxigênio atrás, né? Porque eles tinham que levar o ar para respirar, tá? Tudo bem, podia ter uma outra atmosfera lá que não desse para respirar. Mas a Lua não tem nenhuma atmosfera, nenhuma atmosfera. E você sabe que para ter vento tem que ter atmosfera, é ou não é? Sim, o vento é o ar em movimento. Você já aprendeu de repente isso daí, é ou não é? Então a Lua tem ventos? Não, não tem. Escreve lá, não tem. Não, tá errado, não tem, né? Aí vamos para a próxima. A Lua. A Lua tem oceanos. Está afirmando, a Lua tem oceanos. E aí você tem que dizer o quê? Se tem ou não tem. Oceanos? Não, não tem oceano. Até parece que tem uns lugares assim mais escurinhos, né? Que poderia ser um oceano, mas não é, entendeu? Não tem. Aparentemente não tem nem uma gotinha d'água lá. Talvez no fundo das crateras e tal, onde não bate o sol, tem água congelada e tal. Mas oceano não tem, rio não tem, lago não tem, né? Então vai ser um pouquinho difícil viver lá, mas porque temos que levar, né, a água, ou tentar extrair de alguma maneira, de algum lugar que tenha água, né, congelada, mais perto lá dos polos, de repente, etc. Então, final da história. A Lua não tem oceanos, não tem rio, não tem lago, né? Não tem atmosfera, né? Aí, seguinte, vamos continuar na Lua aqui. A Lua tem gravidade. Está afirmando, a Lua tem gravidade. Aí você tem que dizer se tem ou se não tem. Você já deve ter visto os astronautas pousarem lá sobre a Lua, né? Até viu eles caminhando, dando grandes pulões, parecendo uma câmera lenta. Talvez a Bruna mostre aqui para vocês os astronautas dando uns pulões, né? Pois é, tem gravidade. Tudo que é massa tem gravidade, pessoal. Tudo que tiver massa tem gravidade, tá? E quanto maior a massa, maior a gravidade, tá? Então a Terra tem uma gravidade maior do que a da Lua, né? Mas força gravitacional existe sempre entre dois corpos, tem massa. Então, se tem massa, tem gravidade. Então, a Lua tem massa, né? Então tem gravidade, é claro, tem gravidade. É menor do que a da Terra, lá você ficaria mais levinho e tal, mas tem gravidade. Então tem. Aí vamos para a última. Marte tem marcianos. Está escrito. Marte tem. Você tem que dizer o quê? Tem ou não tem. E aí use a tua inteligência, o teu conhecimento, né? Que você estudou, pesquisou na internet, viu aqueles filmes de robôs caminhando sobre Marte, procurando, né? Por uma formiguinha que fosse lá em Marte e não acharam até agora. Então, por enquanto, não tem. Então,
talvez tenha uma pequena bactéria em algum lugar. Mas por enquanto não tem. Então, Marte tem marciano? Não tem. Questão 1 finalizada. Vamos para a questão de número 3. Vamos colocar aí para vocês lendo a questão número 3. Essa questão número 3 tem uma figura, né? E você vai precisar pintar alguma coisa. Já viu, filho? Já viu? Viu aí? Mas vou ler para você, tá bom? Na figura ao lado, representamos fora de escala, esquemático, né? A Terra, a Lua, em 4 diferentes posições e a órbita dela ao redor da Terra, tal como vista por alguém bem longe do plano onde a Lua está girando em torno da Terra, né? A Lua da direita da figura não está na sombra da Terra, porque a figura parece que está tudo no mesmo plano, né? Mas não está. O plano é um pouco inclinadinho, mas então a Lua da direita ali não está na sombra da Terra. Muito bem. Aí a pergunta é uma coisa só para pintar. Pinte de qualquer cor, para pegar o lápis preto e pintar, né? O lado não iluminado da Lua nas 4 posições indicadas. E na figura tem o Sol, né? Quer dizer, não está desenhado o Sol, mas está desenhado os raios solares, né? Que estão chegando. Então aí você dá, o Sol está lá, porque os raios solares estão vindo para cá. Né? Então os raios solares estão iluminando a Terra e estão iluminando a Lua. E aí tem os 4 bolinhas da Lua ali. Para você pintar o lado que não está iluminado. Mas você bem sabe que a Lua é um corpo opaco, é ou não é? Então a luz não passa de um lado para o outro. Então, visto bem de cima, o Sol iluminando a Lua, né? Você vai ter que pintar a metade sempre oposta de onde estão vindo os raios luminosos. Então, vamos fazer uma bolinha aqui para explicar melhor. Né? Vamos fazer uma bolinha aqui improvisada. Né? Quarentena, a gente não tem acesso às bolinhas, né? Vamos fazer uma bolinha aqui, né? Aqui, é quase uma bolinha. Né? Quase da cor da lua, inclusive, né? Prateado e tal, né? Então, os raios luminosos estão vindo aqui e, obviamente, vou iluminar essa metade que está virada para o Sol. E, portanto, a outra vai estar escura, não iluminada. Então você vai pintar o lado não iluminado, é o lado direito das 4 figuras que estão aí no seu desenho. É ou não é? Vai riscar de pretinho. Mais um ponto garantido, porque você sabe muito bem, a lua é um corpo opaco, o sol bateu e iluminou um lado. O lado está virado para os raios luminosos. E o outro lado está escuro, né? Moleza, nossas provas do nível 2, a maioria dos alunos tira 7, 8, 9, até 10. Ninguém tira 0, inclusive, porque na primeira questão, né, a gente já tinha dado 0,2 pontos, certo? Então 0 ninguém tira. Vamos ler a próxima? Questão número 4. Vamos lendo aí. Terminou de ler? Tem muito enunciado, mas essa é fácil. Vamos ler junto, então. Alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque têm luz própria. E outros porque refletem a luz do Sol. Ao lado do nome de cada astro, escreva luminoso, se ele tem luz própria, e iluminado, se ele só reflete a luz do Sol. Luminoso e iluminado. Acho que você já estudou essa questão aí na sua escola, né? Astros luminosos e iluminados. Astro luminoso de todo o sistema solar. Nem que você não tivesse estudado isso aí numa aula sua. Você enxerga o Sol. Quem tem luz? O Sol. É ou não é? Própria. Luz própria. Né? Uma tremenda bola de fogo, entre aspas, né? Então é só o Sol. A Terra tem luz própria? Não.
A Lua tem luz própria? Não. Os planetas têm luz própria? Não. As estrelas têm? As estrelas têm. Porque as estrelas são iguais ao Sol. Então o Sol tem luz própria. E todo o resto do sistema solar, tudo que está no sistema solar é iluminado. Mas vamos lá, as perguntas, afinal de contas, né? Coloque então a palavrinha luminoso ou iluminado na frente de cada um dos astros. Qual o primeiro astro? O Sol. Essa tá de graça. Você está vendo o Sol por quê? Porque ele é luminoso, né? Ele tem luz própria. E aí é o seguinte, Netuno. O que é Netuno? Você já até viu lá na primeira pergunta, né? Netuno, que tem duas letras N, lembra? Netuno é planeta. Planeta tem luz própria? Não, não tem. Reflete a luz do Sol, igual a Lua, né? Certo? Então, iluminado para Netuno. Aí uma perguntinha um pouco mais difícil, porque sempre tem que ter uma perguntinha mais difícil nas provas, não é? Galáxia de Andrômeda. É um astro luminoso ou iluminado? Meu Deus do céu, nunca estudei galáxia de Andrômeda. Mas eu sei que nós vivemos numa galáxia. Então, desculpa, galáxia do Sombreiro, Galáxia do Sombreiro. A Bruna vai colocar aqui uma foto para você da Galáxia do Sombreiro, para você saber por que ela se chama Sombreiro. Tá vendo? Se parece com um sombreiro. Sombreiro é um chapéu, um chapéuzão, entendeu? Muito bem, então Galáxia do Sombreiro é um astro luminoso ou iluminado? Você vive numa galáxia que se chama inclusive Via Láctea. Tudo que você vê no céu, a maioria das coisas pertence à nossa galáxia. Se você olhar bem, você até consegue ver uma outra galáxia, do Vini Magalhães, que não pertence a essa galáxia. Mas quase tudo que você vê, pontinhos luminosos, bem brilhantes, pertence à nossa galáxia. Então o que é uma galáxia? É um monte de estrelas, com bilhões de estrelas, planetas, luas, cometas, tudo isso pertence à nossa galáxia. Então, galáxia é um monte de estrela, com tudo que tem ao redor das estrelas, ok? O que é uma galáxia do sombreiro? Uma coisa quase igual à nossa. E o que é uma galáxia? Um conjunto de estrelas e de planeta. Mas se você está vendo a galáxia, é porque está vindo luz de lá. E da onde está vindo a luz? Das estrelas, é claro que está lá na galáxia do sombreiro. Então você está vendo a galáxia do sombreiro porque ela está emitindo luz. Se ela está emitindo luz, ela é luminosa. Deu para dar uma voltinha e achar a resposta, né? Galáxia do sombreiro. Aliás, qualquer galáxia é luminosa, né? Última pergunta. Caronte é luminoso ou iluminado? Caronte. Ai, eu nunca ouvi falar de Caronte. Pois é. Mas lembra daquele planeta que era planeta, o mais distante, o menorzinho deles. Começava com a letra P e foi reclassificado para ser o líder de uma nova categoria chamada Planeta Anão. Pois é esse mesmo, Plutão. Ele tem um satélite grandão, relativamente ao tamanho dele, chamado Caronte. Então Caronte é uma lua de Plutão? Caronte é uma lua de Plutão. Tal como a nossa lua? Sim, tal como a nossa lua. A nossa lua tem luz própria? Não. Então Caronte, sendo uma lua de Plutão, também não tem luz própria. Logo, é iluminado, assim como qualquer outra lua do sistema solar, qualquer outra lua do mundo inteiro, do universo inteiro, né? Não tem luz própria. Então a questão 4 está finalizada. Vamos passar para a questão 5. Vai lendo aí. Essa é simples, é só de colocar certo, errado.
na frente de cada frase. Então, é dada a frase, você tem que pensar para ver se aquela frase está certa ou se está errada. Primeira frase, está aí embaixo para você ler. Vai acompanhando com a gente. A Terra tem dois polos geográficos, o Polo Norte e o Polo Sul. Parece uma Olimpíada de Geografia aqui, né? Mas a Terra é um planeta, pessoal. É um planeta mais bem estudado. Então a gente pode fazer perguntas sobre a Terra também, entendeu? Tá vendo lá em cima do armário da prova, lá da sua sala, não tem um armário lá, não tem um globo terrestre. O professor já não falou sobre o globo terrestre, que a Terra é uma bola, né? Aqui tem um polo, norte, polo, sul. Quase igual isso que está aqui atrás de mim, né? Só que isso daqui é pegar um globo terrestre, abrimos ele, fizemos um plano, né? Mas tá aqui, né? Pois é, então a Terra tem dois polos geográficos, o Polo Norte e o Polo Sul. Certo, certíssimo. Então escreve certo ali, ok? Muito bem. Vamos para o próximo item? Está escrito aí embaixo, então. O Polo Sul está no continente Antártico. Vou sair da frente, até você consegue ver a resposta. Ó. Aqui embaixo, está escrito continente Antártico. Vem aqui, tá? E o que tem ali? O Polo Sul geográfico. Tá certo. Então, é bom você ter estudado aquele globo terrestre que está lá na escola, né? Sim. Deixa eu saber porque que ele está inclinado, tá? Aí bem no meio tem uma linha chamada linha do Equador. Aí depois tem outra linha em cima chamada Trópico de Câncer. Depois outra embaixo, Trópico de Capricórnio. Tem outras, né? E em cima o Polo Norte, embaixo o Polo Sul, né? Ali por onde passa o eixo de rotação da Terra. Próxima pergunta. O plano do Equador divide a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul. Se você pudesse enxergar aqui, você vai ver que tem uma linha ali, bem no meio, passando lá perto de Alcântara. A linha do Equador, tá? Pega o seu globo ali, que você vai bem no meio, tem uma linha circular, assim, tracejada, escrito linha do Equador, que divide, então, hemisfério norte e hemisfério sul. É como se fosse uma laranja, você cortou no meio para chupar metade da metade do seu coleguinha, entendeu? Então, cortou no meio, é ali, a linha do Equador, divide a sua laranja em duas, a Terra em duas, hemisfério norte e hemisfério sul. Então tá certa a frase, o plano do Equador divide a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul, certíssimo. É bom estudar um pouquinho, né? O globinho terrestre que está aí na sua escola, certo? Próximo item, vamos lá. Tá lendo aí? O céu, entre aspas, né? Foi dividido em 88 áreas chamadas constelações. Então precisava ter estudado constelações. Sim. Todas as estrelas que você vê, etc, né? Estão em alguma área no céu, um lote, um terreno no céu, entre aspas, chamada constelação. E os astrônomos, né, pegaram então todo o céu, e dividiram em 88 lotes, de tamanhos diferentes, entendeu? Não é todo mundo 10 por 25 não, como no quarteirão aí da sua casa, tá? Lotes dos mais diversos formatos de tamanho. Mas todo o céu foi dividido em 88 lotes, áreas. Essas áreas chamam de constelações, ok? Então tá certa a afirmação, tá certa. Última afirmação, vamos ler aqui embaixo. O Sol não pertence a nenhuma constelação. Todas as estrelas pertencem a alguma constelação. Menos uma estrela que não pertence a nenhuma constelação. Mas como assim? Se o céu todo foi dividido em 88 constelações, cada estrela tem que estar em alguma constelação. Todas. Menos uma. O Sol. Essa você não entendeu, né? Porque, lembre-se, estamos perto do Sol, estamos só a 150 milhões de quilômetros do Sol.
A Terra gira em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora. Você nem percebe, né? Mas é essa a velocidade com que a Terra gira em torno do Sol. Mas você não percebe o movimento da Terra. Parece que é o Sol que está se movimentando em torno da Terra. Se da Terra olhamos o Sol se mover, aparentemente, bem entendido, né? Mas vemos ele passar por 13 constelações ao longo do ano, porque a Terra é que está girando em torno dele. Então parece que a Terra está parada, e parece que o Sol é que está girando em torno da Terra. Então, em relação às estrelas do fundo, a Bruna vai dar um jeito até de mostrar aqui uma faixa do céu chamada a faixa da eclíptica, tendo ao fundo as 13 constelações pelas quais o Sol passa ao longo do ano, em seu movimento anual aparente. Então está certa a afirmação que o Sol não pertence a nenhuma constelação. Ok? Já caiu numa outra prova, uma pergunta parecida com essa. A pergunta, se eu não me engano, era: toda estrela pertence a alguma constelação? Menos uma. Qual é o nome dela? Pergunta de vejo, né? Era o Sol, é claro, né? Então, pergunta 5 terminada. Vamos para a pergunta 6, que é uma pergunta enorme. Vai lendo aí. Ok, vou ajudar você na leitura. Todo planeta gira ao redor do Sol. Aí você já sabe. Ok, vai continuando. Então, todo planeta gira ao redor do Sol, definindo o seu ano. E, ao mesmo tempo, gira, rotaciona sobre si, definindo o seu dia. Opa, até aqui você já sabe tudo. Você sabe que a Terra, né, a Terra ou qualquer planeta gira em torno dele, né? E por isso você tem a alternância de parte clara e parte escura, ou dia claro e noite, né? E por outro lado, ele gira em torno do Sol, e isso dá origem aos anos, certo? Ainda bem, senão você não teria aniversário para comemorar, certo? Ok, mas continuando a leitura, para de enrolar. Então, todo planeta gira ao redor do Sol, definindo o seu ano, e ao mesmo tempo gira, rotaciona sobre si, definindo o seu dia. A tabela abaixo mostra a duração dos anos dos planetas em dias terrestres e a duração dos dias dos planetas em horas. Então, vamos pegar o caso ali da Terra, que você sabe tudinho sobre a Terra, é ou não é? Então, vê lá na coluna da esquerda, ano em dias. Aí você vai onde está escrito Terra, está escrito 365 dias. Sim, o ano da Terra tem 365 dias, certo? Na linha de baixo, a última linha aí, dia em horas, ou seja, a duração do dia na Terra. Você sabe muito bem que são 24 horas, é ou não é? Então está escrito ali, 24 horas. Então, estamos aí dando um exemplo de como funciona essa tabela, certo? Ali o nome dos planetas, Mercúrio. Mas olha só que pergunta boa essa, por um outro lado. Lembra lá da pergunta número 1? Que eu falei que você tinha que fazer uma colinha para saber o nome de todos os planetas, as letrinhas que iam o nome de todos os planetas. Você não fez, né? Mas se você tivesse ido lá na frente e olhado a questão 6, olha só que estava ali de graça. A resposta da questão número 1. Não tinha lá na questão número 1 qual o planeta que tem a letra M, mas não é Mercúrio. Era só você olhar aqui nessa tabela que tem o nome de todos os planetas. Marte. Não tinha lá na questão número 1 que planeta tem a letra J? Era só você olhar aqui nessa tabela da questão 6 e está ali o Júpiter, né? Não tinha lá o que? Qual planeta tem duas letras M? Poxa vida, aí você não sabia, você não fez aquela colinha do lado que eu falei, mas você vinha na questão 6, estava ali o nome de todos os planetas. Aí você olha, Netuno. Mas então quer dizer que essa tabela da questão 6 te dava as respostas da questão 1. Você era esperto e percebeu isso. Até se você deixou alguma em branco lá, quando você chegou aqui, você, pá,
Achei a resposta, é ou não é? Muito bem. Mas para de enrolar, canalha, vamos ver a resposta aqui da questão número 6, é ou não é? Eu só estava dando exemplos, explicando como que é essa tabela. Né? Então, a Terra, 365 dias, 24 horas. E Marte? Qual a duração do ano lá? 687 dias. Olha aí, olha aí. E qual a duração do dia? 24 horas, 7. Quase a mesma duração do dia da Terra. Olha só, né? A parte clara, a parte escura, lá em Marte é quase igualzinho da Terra. Né? Só que o ano é quase 2 vezes a duração do ano da Terra, né? Então vamos lá com a pergunta, afinal de contas, né? Qual planeta tem o ano mais curto? E aí tá lá escrito, resposta, 2 pontinhos, um monte de pontilhadinhos para você escrever qual a resposta do planeta que tem o ano mais curto. Você olha na tabela, onde está escrito ano em dias, e você vai ver que o ano mais curtinho, que tem menor duração de dias, é 88. De quem? De Mercúrio. Então, o planeta que tem um ano mais curto é Mercúrio. Sabe qual seria a vantagem de você morar em Mercúrio? Você faria muitos aniversários. Sim, porque a cada 88 dias seria aniversário seu. Legal, hein? Cada 88 dias aniversário. 3 meses, aniversário. 3 meses, aniversário. 3 meses, aniversário. 3 meses. E ia ganhar um monte de presente ao longo, né, de 365 dias, né? E aqui na Terra, tem que passar 365 dias para você fazer o aniversário, né? Então respondeu, bastou olhar na tabela. Que planeta tem o ano mais curto? Mercúrio. Próxima pergunta, está aqui embaixo. Qual planeta tem o dia mais longo? Aí você vai na última linha da tabela, onde está escrito dia em horas. E aí você vai ver que o primeiro número que aparece ali é enorme, 4.222,6 horas para dar um dia. Meu Deus do céu, que dia longo é esse? E de quem que é? De Mercúrio. Mercúrio. Aquele que o dia é mais curto, o ano é mais curto, né? Aliás, Mercúrio é mais curto porque, bem, primeiro ele está pertinho do Sol, né? Então ele dá uma voltinha, o tamanho da volta que ele tem que dar é pequena. Mas não só por isso, ele é o mais veloz dos planetas. Tanto é que Mercúrio é o nome de um deus grego mensageiro. Ele tinha até umas asinhas nos pés assim, tipo um WhatsApp. Ele era o deus mais rápido, né? Mensageiro. E, de fato, Mercúrio é o planeta que gira mais rápido. Continuando. Terceira pergunta. Qual planeta tem o dia mais curto? O oposto. Então você vai naquela última linha e vai descobrir qual o número é o menorzinho deles. Aí você vai encontrar que 9,9 horas é o dia de quem? De Júpiter. Sim, o gigante do sistema solar. Gira em apenas 9,9 horas. Quase 10. Ou seja, em menos da metade do tempo que a Terra gasta para dar uma volta, Júpiter já deu uma volta sobre ele mesmo. Então, qual planeta tem o dia mais curto? Júpiter. Basta olhar na tabela, para você saber ler tabela, aprender a ler tabela, né? Então, lá na linha de baixo, a duração do dia. E lá na primeira linha, o nome do planeta. Então, 9,9, quem? Júpiter. Aquele que tem P, Júpiter. Última pergunta. Qual planeta tem o dia quase igual da Terra? Eu já não respondi isso. Acho que foi logo no começo, não foi? Qual planeta tem o dia quase igual da Terra? Aí você olha na última linha, Terra, 24 horas, que você já sabe, faz tempo. E aí você olha, quem tem um número de dias quase igual a 24? Marte. Então, Marte tem um dia quase igual da Terra. Respondida. Questão 6. Vamos para a última da parte de astronomia. Vamos colocar aí para você ir lendo.
Ah, que enunciado enorme. Às vezes fica um pouquinho mais longo o enunciado, porque tem um pouco de história aqui. Um pouco de história. Vou ler com vocês. Em 29 de maio de 1919, às 8 horas e 56 minutos, ocorreu um eclipse solar total visível também na cidade de Sobral, no Ceará. Acho que seria bom ter estudado um pouco sobre eclipse, né? Mas continuando. Com ele se comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Ah, meu Deus do céu, agora você ficou preocupado mesmo, né? Que você ainda não estudou a teoria da relatividade de Einstein. Claro, a gente sabe que você não estudou, você está no quarto ou no quinto ano ainda. Mas é uma pergunta sobre história. Então ocorreu um eclipse, esse eclipse, né? Com ele se comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Uma das teorias mais bonitas da física, tá? Sim, ninguém acreditava nela, mas esse eclipse se comprovou que ela é verdadeira. Continuando. Em maio de 2019, comemoramos um século daquele eclipse. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Primeira afirmação. Nesse eclipse, a Lua ficou entre a Terra e o Sol. Qual eclipse? Solar. O enunciado disse. Em maio de 1919, às 8 horas, ocorreu um eclipse solar total. Então, e a Lua passou bem frente ao Sol. A Lua é um corpo opaco, é claro, projeta uma sombra, essa sombra atingiu uma área sobre a Terra gira, a Lua gira lá, né, na sua órbita, e é claro que esse ponto de sombra que atinge a Terra, então devido à rotação da Terra, ele vai se deslocando. E ele passou então sobre a cidade de Sobral, onde estavam então vários cientistas, porque sabiam que a sombra ia passar também na cidade de Sobral, eles foram para lá com os telescópios, né, para poder ver o céu assim que a Lua ficasse bem na sombra, bem na frente do Sol. Sim, para fazer umas medições e comprovar a teoria da relatividade. Bem, mas qual era a pergunta mesmo? Nesse eclipse, a Lua ficou entre a Terra e o Sol. Sim, é claro, já respondi, né? Tá aqui o Sol, minha cabeça é a Terra e a Lua passou entre os dois. Sim, então a Lua ficou entre a Terra, minha cabeça, e o Sol. Sim, todo eclipse solar só pode ocorrer, né, com essas coincidências, né? Da Lua passando exatamente em frente à linha que está imaginária entre o Sol e a Terra. Tá bom? Então tá certo. Para de enrolar, né? Tá certo. Segunda afirmação. Nesse eclipse, a Terra ficou entre a Lua e o Sol. Mas isso é o contrário do que foi dito no anterior, no item anterior, é ou não é? Nesse eclipse, a Terra ficou entre a Lua e o Sol. E aí? O Sol está sendo eclipsado? Não. Não foi um eclipse solar. Nessa situação não é eclipse solar. Né? Nessa situação que a Terra está entre a Lua e o Sol, a Terra produz sombra sobre o espaço e a Lua passa na sombra da Terra e daí dá o eclipse lunar, não solar, né? Então essa afirmação de que neste eclipse a Terra ficou entre a Lua e o Sol está errado. Precisava ter estudado um pouquinho de eclipse, né? Do solar e do lunar. Só precisa disso, né? Duas bolinhas, pega uma laranja, pega um limãozinho, aí, certo? Né? A cabeça de um aluno passa a ser a Terra, simula, né? Pode pegar a luzinha aqui do celular, como sendo o Sol, certo? Simula. Então, segunda afirmação está errada, porque nesse eclipse a Terra não ficou entre a Lua e o Sol. Agora vamos responder a terceira afirmação dessa questão número 7. Durante esse eclipse pôde-se ver estrelas. Certo ou errado?
Sim, lembre-se, foi um eclipse solar total e Sobral estava exatamente debaixo da faixa de totalidade do eclipse, aquela região na qual, se você estiver, você verá o Sol perfeitamente encoberto pela Lua. E, portanto, você estará exatamente na sombra da Lua. Se você está na sombra da Lua e não pode ver o Sol, obviamente, então o céu ficou escuro. Se o céu está escuro, você pôde ver estrelas, sim. Tanto é que os cientistas foram lá para ver as estrelas que estariam visíveis ao redor do Sol durante o eclipse solar total. Sim, então durante um eclipse solar total, estando você debaixo da região da totalidade, então você poderá ver sim as estrelas. E sim, está certa a afirmação. Terceira, vamos lá, para de enrolar. Terceira, está escrito aqui embaixo. Ó. Em 29 de maio de 2019, o ano que foi feita aqui a prova da UBA, comemoramos 100 anos daquele eclipse. Mas espera aí, já não foi dito lá no enunciado que nesse ano comemoramos um século desse eclipse? Sim, um século, 100 anos. Então tá certa a afirmação. Foi muito comemorado esses 100 anos desse eclipse famoso, porque comprovou a teoria da relatividade. Os cientistas foram lá, bem naquela hora que estava ocorrendo o eclipse, ao redor do Sol você via as estrelas, porque o Sol estava encoberto pela Lua, então ficou noite e você viu as estrelas ali na região do Sol, e os astrônomos mediram a posição delas, perceberam que elas estavam deslocadinhas em relação a onde deviam estar, e com isso comprovaram a teoria da relatividade. Foi muito famoso, tão famoso esse eclipse que em Sobral tem um museu, o único museu do mundo sobre um eclipse está lá em Sobral. Já visitei, tá? O Emerson, presidente lá. Muito legal, pode ir lá visitar. O Museu do Eclipse. De qual eclipse? Desse, de 1919, que comprovou a teoria da relatividade, sim, tá? Então, em 29 de maio de 2019, sim, comemoramos 100 anos daquele eclipse muito famoso, muito importante. Até o Einstein esteve, né, no Brasil, não naquele eclipse, né? Algum tempo depois, para, né, prestigiar todo o trabalho do pessoal que foi feito aqui, tá bom? Última frase aqui do certo e errado da questão 7. Esse eclipse ocorreu na fase da lua nova. Então precisava ter estudado eclipse e fase da lua. Ainda bem que sua professora, né, explicou com duas bolinhas como essa, pode ser uma laranja, um limãozinho, né, sua cabecinha sendo aí a terra, certo? Lanterninha do celular, pode ser, né, a luz do sol aqui, certo? Que para ocorrer o eclipse solar, esse famoso em especial, né, a lua estava aqui, entre a terra, que é a minha cabeça, e o sol, que é essa bolinha grande. Mas nessa situação, qual é o lado que está iluminado pela lua? É claro, o lado que está virado para o sol, sempre, né? Sim, mas o lado que está virado para o sol não está virado para a terra, que é a minha cabeça aqui no caso. É o lado. Então, o lado que não está iluminado está virado para nós. E aí a gente não vê a lua. Ainda mais que ela está passando aqui na direção do sol. Nesse momento, nesse dia, exatamente na linha Terra-Sol. Nos outros dias, ela não passa exatamente na linha, mas passa aqui, entre um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, entendeu? Mas passa entre a Terra e o Sol. E aí você olha para o Sol te ofusca, né? Você não está vendo o lado iluminado da Lua, e essa Lua que você não vê o dia inteiro, a noite inteira, é a Lua nova. É a Lua nova. Nova porque vai começar um novo ciclo. No dia seguinte você já vê a Lua. Então, esse eclipse ocorreu na fase da Lua nova. Todo eclipse solar ocorre sempre na Lua nova. Por outro lado, todo eclipse lunar ocorre na Lua cheia. Pergunta para a próxima Olimpíada, tá bom? Então foi certo, errado e o resto tudo certo. Acertou? Quase todos? Errou um? Só dois?
Essa é um pouco mais difícil, né? Mas essa era a última questão da parte de astronomia. Tinha que ser um pouquinho mais difícil mesmo, certo? Vamos para a parte de astronáutica agora? Para essa parte que você é bom? Então vamos lá. Questão número 8. Aqui começam as questões de astronáutica. 3 questões de astronáutica, certo? Questão 8. Vale um ponto também. Enunciado. Em 20 de julho de 2019, comemoramos meio século do primeiro pouso na Lua. Pergunta sobre história. Sim, em 20 de julho de 2019, comemoramos meio século do primeiro pouso na Lua. Nesse dia, os astronautas Armstrong e Aldrin pousaram o módulo lunar Eagle, ou Águia, na Lua. Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, seguido por Aldrin, 20 minutos depois. Os dois ficaram cerca de 2 horas e 15 minutos fora da espaçonave que pousou na Lua e voltaram à Terra no dia 24 de julho de 1969. Foi o maior feito na ciência moderna. Sim, um foguete gigante Saturno, enorme, levou então esses 3 astronautas, mencionado o terceiro, né, à Lua. 2 pousaram na Lua, o terceiro ficou girando em torno da Lua, né, para receber os 2 que voltaram depois até a nave que estava em órbita da Lua e depois retornaram para a Terra. Então, 3 astronautas foram até a Lua, 2 pousaram. Armstrong primeiro, Aldrin segundo, tá bom? Um feito histórico muito famoso, transmitido para o mundo inteiro. Eu vi, a televisão era preto e branco naquela época, estava lá, um astronauta pisando na Lua, devagarinho e tal. Muito bem, mas vamos às perguntas, né? Você tem que colocar um X, né? Pergunta, qual das frases abaixo Armstrong, que ele primeiro que pisou na Lua, disse quando pisou na Lua? Então precisa conhecer um pouco de história da astronáutica, não tem jeito, né? Olimpíada de Astronomia e de Astronáutica. Então qual evento mais famoso de toda a astronáutica? É o pouso na Lua. Ainda mais quando estamos comemorando 50 anos desse pouso, meio século. Então tinha que ter uma pergunta sobre o pouso da Lua, do homem na Lua, né? Obviamente, nesta prova. Então vamos ver. O que teria dito Armstrong quando desceu da escadinha, pisou no chão da Lua? Ele teria dito: linda, linda, desolação magnífica. Bem, ele poderia ter dito isso. Linda, linda, uma desolação magnífica. Mas não disse não. Ele não disse isso. Um outro astronauta disse uma coisa parecida depois, tá? Então, essa você não vai colocar um X ali não, porque ele não disse isso. Eu vou para a última pergunta. Último item aqui. Quando ele pisou na Lua, imagina você, astronauta, chegou na Lua. O que você vai fazer? Tirar uma selfie, é claro, né? Então, o último item aí é, ele teria dito: Aldrin, tira uma foto minha. Mas o Aldrin ainda estava dentro da espaçonave Eagle. No máximo ele bateu uma foto do capacete dele, de cima para baixo, assim, né? Não, ele não disse: Aldrin, tira uma foto minha. Tudo bem que depois eles tiraram um monte de foto, né? Um tirou foto do outro, o outro do um, né? Tiraram foto da paisagem, pegaram rochas e tal, né? Ficaram lá 2 horas, né? Deu pra bater muita foto, né? Mas ele não disse: Aldrin, tira uma foto minha, que é o último item aqui da listinha. Não disse. Você não vai botar um X ali, né? Pensou em colocar? Mas não era para colocar não. A segunda frase. Talvez ele tivesse dito: caminhar quase sem peso na Lua não vai ser fácil. Sim, você já viu o astronauta dando uns pulinhos e caindo, às vezes.
Sim, eles não estavam acostumados a caminhar, né, com aquele monte de peso nas costas e num lugar com a gravidade um sexto da que é aqui da Terra. Eles ficavam mais leves, então dava um pulinho e ia longe, né? Bem, ele poderia ter dito aqui, né? Mas isso talvez ele tenha pensado, né? Caminhar quase sem peso na Lua não vai ser fácil. Mas ele não disse isso também, não disse. Então você não vai colocar X aí, não. Aí qual é a terceira frase? É um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Sim, essa é a famosa frase que o Armstrong disse quando pisou na Lua pela primeira vez. É um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. De fato, foi um grande salto para a humanidade. Toda a tecnologia que surgiu graças à conquista do espaço, né? Você usa até hoje, né? E note bem que isso foi em 1969. Tá vendo esse computador que você está me vendo aí, com esse celular? Não tem uma calculadorazinha aí dentro? Essa calculadora faz muito mais do que fazer os computadores lá da NASA de 1969, tá? Foi um feito fantástico. O mundo inteiro parou para ver o astronauta pisar na Lua. Sim, eu também vi. Parei para fazer o que eu estava fazendo, fui lá ver a televisão, ao vivo. Sim, um feito histórico, por isso merece ser estudado por você, tá? Ok. Então vamos para a pergunta número 9, a penúltima da prova do nível 2 da UBA de 2019. Ah, que enunciado comprido, até preguiça de ler, né? Aí o professor vai lendo devagarinho, explicando o enunciado, não as respostas. O sucesso do primeiro pouso na Lua foi graças ao poderoso foguete Saturno V. Sim, porque para chegar na Lua você tem que ter um foguete muito poderoso, porque era muita massa que ele tinha que levar, né, ao espaço, certo? Pousar na Lua, depois sair da Lua, depois chegar na parte que ficou orbitando a Lua, depois voltar para a Terra, ou seja, é muita coisa para levar, além dos 3 astronautas. Né? Então tem que sair da Terra, né? Vencer a atmosfera da Terra, ganhar uma velocidade gigantesca para chegar na Lua, porque a Terra está puxando para trás o tempo todo, né? Então, uma acionado super poderosa chamou Saturno V. Para de enrolar, vamos ler o enunciado, né? Então, o sucesso do primeiro pouso na Lua foi graças ao poderoso foguete Saturno V, o qual tinha 7 partes, conforme ilustra a figura ao lado. Depois eu mostro a figura. As partes 1, 2 e 3 são os primeiros, segundo e terceiro estágios. O que é um estágio? É o motor e o tanque do combustível. Isso chama de estágio. Então ele tinha 3 motores, 3 tanques, né? Cada motor com seu tanque, tá? Chamado estágio. E são abandonados quando vazios. Sim, os engenheiros são espertos, né? Então o foguete era alto, toda a vida tinha 105, 110 metros de altura. Então eles dividem isso em pedaços. E o primeiro pedaço, o lado dele é um tanque gigantesco, com 5 motores embaixo. Quando aquele tanque esvazia, eles jogam fora o tanque com os motores fora. Porque aí o foguete vai ficando mais leve, eles são espertos, né? E assim vai. Bem, então continua. São abandonados quando vazio. A parte 7 é a torre de escape. Uma parte fininha. É um foguetinho que serve para levantar, tirar os astronautas de cima do foguete se desse algum problema logo na largada. Era um salva-vidas, tá? Mas depois, né, ele é descartado também, porque é um peso morto. Né? Se não ter necessidade, joga fora. Né? É a torre de escape e também foi descartada no começo da viagem. As partes 4, 5 e 6 foram as únicas que chegaram à Lua. Responda com os números de 1 a 7 as perguntas abaixo. Qual foi o maior dos estágios? Basta você olhar na figura. Qual foi o maior dos estágios? O primeiro, o número 1, o grandão, fica lá embaixo.
né? Que é o que é ligado primeiro, aqui estão os motores dele, né? Mas depois aqui tem outros motores também, tá? Para usar o combustível do tanque 2. E depois, quando ele ser jogado fora, aqui tem outros motores, que não dá para ver, né? Mas são motores, aqui tinha 5 motores, se eu não me engano, entendeu? Então você esvazia esse combustível todo, aí o tanque está vazio, você joga fora. É esperto, né? Então qual foi o maior dos estágios? O número 1. Claro. É só escrever o número 1. Só olhar a figura, né? Segunda pergunta, aqui embaixo, tá? Qual dos estágios foi o primeiro a ser abandonado? Eu já falei. Quando aquele tanque fica vazio, ele é descartado. Qual foi o primeiro a ser descartado? Ué, o primeiro, o que estava lá embaixo. Então, esvaziou, era o maior, lembra? O maior, e o primeiro a ser descartado. Então, número 1 também. Né? Qual dos estágios tirou o foguete Saturno V do chão? Está no chão. Você viu o filme aí? Qual estágio tirou o foguete Saturno V do chão? Precisa dizer que é esse daqui, que é o primeiro que se liga, né? Então quem que levanta o foguete para cima? O primeiro estágio. É óbvio. Então é o número 1 também? Também é o número 1, também é o número 1. Então as três perguntas eram o número 1. O maior dos estágios, o primeiro a ser abandonado, o que tirou o foguete do chão. O primeiro estágio. Tá? Próxima pergunta. Quarta. Está escrito aqui embaixo. Qual dos estágios foi o último a ser abandonado? Não disse que tinha 3? 1, 2, 3 eram os estágios, né? Então o último só pode ser o terceiro. Não é o 7 não, porque o 7 era só a torre de escape, né? E o quarto, quinto e sexto foram partes que foram até a Lua, tá? Tá bom? Então, a figura dava praticamente as respostas, né? Pergunta 9, vamos finalmente à pergunta número 10 e a última da OBA de 2019 do nível 2. Essa é comprida também, hein? E de novo, aí o foguete Saturno V. Muito famoso o foguete Saturno V, é ou não é? Sim, está à exposição lá no John Kennedy Space Center. Cheguei a visitar. Maravilhoso, entendeu? Gigantesco, impressionante. Tão grande que era. Mas vamos ler o enunciado, você já está lendo aí, né? O foguete Saturno V, vírgula, assim como qualquer foguete, é acelerado para cima pela força de empuxo gerada pela ejeção dos gases lançados para trás em alta velocidade, em altas velocidades, os gases, né? Isso é conhecido como a lei da ação e reação, estabelecida pelo inglês Isaac Newton. Então, esse é o enunciado, né? Pergunta: escreva certo ou errado. Ou melhor, escreva C de certo ou E de errado na frente de cada afirmação. Primeira afirmação: sobre o foguete sempre atua a força-peso, até quando ele está no espaço. Certo ou errado? Pergunta de astronáutica. 10ª pergunta, primeiro item. Sobre o foguete sempre atua a força-peso, até quando ele está no espaço. Certo ou errado? Precisava ter estudado física, né? Mas não estudei ainda. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Força-peso é essa que você detecta quando você sobe na balança aí, né? Força-peso é que a Terra te atrai para ela. Se você pular a janela, você vai para o chão. Por quê? Por que você não fica flutuando, né? A Terra te atrai, a força-peso. E essa força-peso acaba em algum lugar. Você já viu alguma plaquinha? Aqui acaba a força-peso. Não, não tem nenhum lugar. Está escrito essa plaquinha aqui acaba a força-peso.
A força com que a Terra, cadê a Terra? Não, agora vai ser a Terra. A força com que a Terra atrai tudo para ela. Então a força-peso não acaba nunca. Até quando a nave está lá longe, a força-peso está atraindo a nave. Então, a afirmação está certa. Sobre o foguete sempre atua força-peso, até quando ele está no espaço. Mas, professor, e por que o astronauta fica flutuando lá dentro da espaçonave? Não é porque não tem peso lá? É outra história. É porque a espaçonave tem alta velocidade. Pare ela para você ver o que acontece. Ela cai que nem uma pedra na Terra. Não importa onde ela esteja. Portanto, que ela tem velocidade. E aí ela consegue escapar, entre aspas, da força-peso. Mas vamos para a segunda pergunta. Segundo item. Quando acaba o combustível do foguete, termina a força de empuxo. Puxa, a força que o empurra para cima. Certo? Ah, não lê direito, né? Quando acaba o combustível do foguete, termina a força de empuxo. Certo ou errado? A gravidade atua sempre. Não quer nem saber onde está o foguete, né? Não precisa nem ter motor para ter a gravidade. Basta ter massa. A Terra tem massa, o foguete tem massa, a Terra atrai o foguete, né? Bem, o foguete também atrai a Terra, né? Quando acaba o combustível do foguete, termina a força de empuxo. É claro, pessoal. Quem que dá força de empuxo? Combustível. Na verdade, se chama propelente, né? São dois líquidos que estão misturados em alta velocidade, queimados, dá uma explosão danada, e joga os gases para trás em alta velocidade, e isso resulta numa força que leva o foguete para cima, chamada empuxo. Acabou o combustível, entre aspas, acabou a força empuxo. Então tá certo. É como no carro, pessoal. Você está pisando no acelerador, o carro está, né, sendo acelerado. Né? Você estava parado, você pisa a marcha, acelerador, show. Você tira o pé do acelerador, para de ir combustível para os motores. Né? Então, para a força que impulsiona o carro para frente. Né? Então mesmo, por analogia, você ia conseguir responder essa, é ou não? Muito bem, é muito esperto. Terceira frase. Isaac Newton nasceu no Brasil, mas essa era de graça, é ou não é? Não está escrito no enunciado. Estabelecida pelo inglês Isaac Newton. Como é que ele... Se ele era inglês, como é que ele nasceu no Brasil? Não pode ser, né? Então tá errado, é claro. Inglês nasce aonde? Na Inglaterra? Não, no Brasil. Quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro. Quem nasce no Japão é o quê? Japonês. Né? Você já aprendeu isso, é ou não é? Então, se está escrito ali que ele era inglês, não nasceu no Brasil. Então, está errado, né? Isaac Newton nasceu no Brasil? Não, é claro que não, essa era de graça. Não é sendo errado, pergunta, né? Próximo item, penúltimo, estão acabando. Enquanto dentro da atmosfera também atua sobre o foguete a força de resistência do ar. E aí, tá certo ou tá errado? Enquanto dentro da atmosfera, e o foguete está indo, e dentro da atmosfera, atua sobre ele uma força contrária, chamada resistência do ar. Certo ou errado? Já andou de carro, né? Carro parado, você põe a mãozinha para fora, não tem vento nenhum. O carro começa a andar, bota a mãozinha para fora. O ventinho vai bater na sua mão. Agora imagina o carro aí, 100 por hora, 100 km por hora. Você bota a mãozinha para fora, aquele vento enorme tentando levar a sua mão para trás, não é? Isso é resistência do ar. Se alguma coisa está se movendo dentro do ar, sofre uma ação da força de resistência do ar. Então, enquanto dentro da atmosfera também atua sobre o foguete a danada da força chamada resistência do ar, que é uma desgraça para a astronáutica, tá? Sim, aquece o foguete, é um problema danado, tá? Então, certo, a afirmação está certa. Você acertou, né? Muito bem. Último item da última pergunta da prova nível 2 de 2019. A força-peso e a
de resistência do ar sempre atrapalham o movimento ascendente do foguete. Você pode, de repente, não ter entendido o que significava a palavra ascendente. Aí você pergunta, professor, o que quer dizer ascendente? O professor vai falar, que vai para cima, que acende para cima, acende, vai acender a luz, que vai para cima, né? Sim, então a força peso e a resistência do ar sempre atrapalha o movimento ascendente do foguete. Força peso, puxa para baixo. Resistência do ar, empurra o foguete para baixo enquanto ele se movimenta. Então tá certa a afirmação, né? E com isso terminamos os comentários da prova do nível 2, da OBA de 2019. Agradecemos a todos que participaram, é claro, e foram 884 mil alunos, claro, do nível 1, 2, 3 e 4, participaram da OBA 2019. Sim, sim, sim. E como você viu, a prova não estava difícil, né? Numa outra ocasião eu vou mostrar um gráfico aqui da distribuição de notas. Aí você vai ver que quase todo mundo tira 7, 8, 9, 10, entendeu? Ninguém tira 0. Então, parabéns a vocês, alunos participantes, agradecemos aos professores, é claro que aplicar a prova, corrigir a prova, preparar os alunos, são os nossos heróis, o herói do brasileiro é o professor, né? Então, nossos agradecimentos aos professores e, claro, aos alunos que participaram, aos pais que deram incentivo e todos mais, tá bom? Não esqueça, se você aplicou a prova para o nível 3, em breve vamos ter aí os comentários da prova do nível 3 de 2019, aquela que vale para os alunos do 6º ao 9º ano, tá bom? E vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Ó, não esquece, tem um Telegram aí para vocês entrarem, né? Telegram da OBA, tá bom? Pesquisa lá. Ok, tchau, tchau para vocês.